Você já parou para pensar por que poucos brasileiros falam inglês? Porque, segundo a pesquisa, apenas 5% da população brasileira fala inglês, enquanto outros países, como Portugal, por exemplo, são 59,6% da população portuguesa que fala inglês. A pergunta é: quem eu sou? E por que eu tenho propriedade para falar sobre aprendizagem de idioma? Para quem não me conhece, Miguel Manzambi é meu nome. Eu sou professor de inglês há mais de 5 anos. Eu sou poliglota, falo 3 línguas e inglês é uma delas. Lembrando, gente, isso não é uma crítica, não estou atacando o Brasil, não estou falando mal. É apenas uma análise que eu fiz para nós compreender por que isso acontece. E isso pode ser libertador para você. A primeira razão é a pouca necessidade de inglês no dia a dia no Brasil. Eu já vou explicar. Gente, vamos ser sinceros. Inglês aqui no Brasil não é urgente. É uma coisa que se você não tiver, você vai ser limitado. Não é. Diferentemente de outros países, como Portugal, que eu já dei exemplo, lá em inglês é uma coisa que chega a ser obrigatório. Por quê? Porque o Portugal, ele faz fronteira com vários países que falam inglês ou outros idiomas, ok? E tendo isso em vista, Portugal recebe vários turistas. Só em 2023, Portugal recebeu 26 milhões de turistas no seu país. Onde vê muitos turistas, o contato do português com o estrangeiro é muito comum nos restaurantes, nos bares, nos hotéis, etc. E faz com que o inglês ou outros idiomas sejam coisas meio que obrigatórias que você precisa ter para que de alguma forma você se destaque. Agora, diferentemente do Brasil, isso já não é realidade. Você vai, por exemplo, nesse bairro chamado Fradique Continho, fica na linha amarela. É um bairro muito bom, muito bonito. Vai muitos turistas, vai muitos americanos, vários gringos mesmo. E você vai naqueles restaurantes, vai naqueles bares, vai naquelas lojas. Os atendentes não falam inglês. E eles trabalham lá normalmente. Não é uma coisa que eles precisam ter para trabalhar. Não. Você vai numa sorveteria, a atendente fala português. Nada de inglês. Então, nesse bairro Fradique Continho, vai muito gringo. Mas as pessoas que trabalham lá mesmo naquele bairro, pouquíssimas pessoas falam inglês. Então, você percebe que não é uma necessidade urgente, onde a pessoa que trabalha num bairro, que recebe muitos gringos, ainda assim fala inglês, consegue trabalhar normalmente. Por quê? Porque não é urgente. Como eu disse, eu sou de Angola. Eu sou estrangeiro. E quanto à minha documentação, tudo é tratada na Polícia Federal. E, gente, lá é um lugar que vai muito estrangeiro. Muito estrangeiro. E simplesmente você vai lá, as pessoas que te atendem não falam inglês, espanhol, nada. Já aconteceu de algumas vezes eu ir lá, ter que ajudar alguém que não falava português a tratar documento. Eu traduzia para a mulher e a mulher conseguia se comunicar com essa pessoa. Então você vê, um lugar como Polícia Federal, que recebe estrangeiros de todos os lugares que você pode imaginar, África, Europa, todos os lugares que você pode imaginar, a Polícia Federal recebe para tratar documentos estrangeiros. Ainda assim, você vai lá, você vai perceber que os atendentes não falam inglês. Por quê? Porque simplesmente não é algo urgente, não é uma coisa que você tem que ter, não é uma coisa que você é obrigado a ter. Não. Simplesmente sem inglês, sem francês, sem espanhol, a pessoa consegue trabalhar. Por isso que eu disse que inglês não é uma necessidade obrigatória no dia a dia, ou mesmo no trabalho, ou em outros contextos, não é uma coisa urgente. Então o brasileiro consegue viver, sobreviver sem inglês tranquilamente. Por isso que simplesmente as pessoas não vão muito atrás do inglês. Esse é um dos motivos pelos quais o brasileiro fala muito pouco inglês. A segunda razão é a questão econômica. O custo do inglês é tão caro que pouquíssimas pessoas conseguem bancar. Pouquíssimas pessoas conseguem dar conta de pagar por longos anos. 6, 7 anos. São poucas pessoas que têm essa condição. Então, assim, economicamente falando, as pessoas mais desfavorecidas, as pessoas que ganham pouco, infelizmente, nem entrar na escola eles conseguem entrar. Não conseguem. Não conseguem nem fazer a matrícula na escola de idioma. Infelizmente, isso resulta no quê? Em poucos alunos nas escolas de inglês e poucos vão estudar e, consequentemente, poucos vão falar inglês.
Economicamente falando, levando em consideração o nosso salário mínimo, impossibilita muita gente, mas muita gente, a ter acesso ao curso de inglês. Então isso resulta em menos gente aprendendo inglês. A terceira razão, terceira e a última, não menos importante, inclusive extremamente importante, é a questão da crença. Eu vou explicar para vocês, claro. Por que crença? Veja bem, então nós temos escolas de idioma em inglês, temos escolas muito famosas, que eu não vou mencionar nomes. Eles prometem você falar inglês em 7 anos. 7 anos, 8 anos, até 10 anos para você falar inglês. Por que crença? A pessoa pensa, se eu preciso de 7 anos para aprender inglês, se eu preciso gastar 7 anos da minha vida, ou mais, para aprender inglês, isso significa o quê? Que inglês é uma coisa muito difícil. Porque pensa, você aprender uma coisa em 7 anos é muito tempo. Então, por que eu falo que a terceira razão é crença? É crença de que inglês é um idioma muito difícil. É bicho de sete cabeças. Isso desmotiva muita gente. Eu trabalho com aulas particulares. Entre esses 5 anos que eu trabalho com aulas particulares, gente, é muito comum ver alunos assustados com o inglês. Com a ideia de estudar inglês. Quando eu falo que é possível aprender em 2 anos, a pessoa pensa, quê? Não, mentira. Eu falo, em 2 anos você consegue aprender, ou menos tempo ainda, se você for uma pessoa muito estudiosa, encontrando um bom professor, em menos de 2 anos você consegue aprender inglês. Você fala, não, é mentira. É verdade. Eu aprendi inglês em menos de 2 anos. Tem meu irmão que aprendeu inglês em menos de 2 anos. Então, assim, essa crença de que inglês é muito difícil desmotiva muita gente de estudar inglês e, além disso, bloqueia muita gente. É um bloqueio mental. Que a pessoa até pode, às vezes, entrar na escola de idioma, ter essa oportunidade de estudar numa escola renomada, boa, mas por causa desse bloqueio mental, dessa crença que inglês é uma coisa que não dá para se aprender em pouco tempo, a pessoa acaba se bloqueando, acaba ficando bloqueada emocionalmente falando, e dificilmente essa pessoa consegue aprender inglês de fato. Entende? Então, essas para mim são as 3 razões do porquê poucos brasileiros falam inglês. Como deixar claro, essa é uma análise que eu fiz, morando no Brasil, lidando com alunos brasileiros dia após dia, e eu percebi esses 3 fatores. Então, assim, fica à vontade de discordar, comenta aqui o que você achou. Se você concorda, se fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Então, inglês não é uma coisa do outro mundo. Dá para aprender sim. O negócio é você encontrar um bom professor com uma boa intenção em querer te ensinar. E você for uma pessoa estudiosa, dedicada, em menos de 7 anos, você consegue sim falar inglês fluentemente. Então vamos ficar até aqui.